Bom dia, meus amigos e amigas. A minha saudação a você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 17 de janeiro de 2025, sexta-feira, estamos aqui meditando na palavra de Deus, trazendo uma palavra de Deus para te abençoar. Amém? Nosso texto hoje é Isaías capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor entra em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em sua casa. Que há convosco que esmagai o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos aqui ao texto buscar alguma compreensão. Para nós hoje, a palavra de Deus é aplicável na atualidade, tá certo? Aqui há uma profecia direta para ajudar. Se você tem acompanhado, você já sabe disso. E vamos aqui extrair do texto aquilo que pode nos abençoar hoje, porque o desejo de Deus é abençoar sempre. Versículo 14 começa dizendo assim: O Senhor entra em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. Isso é muito interessante porque você já sabe que Judá estava com o pecado da idolatria arraigado no seu coração, né? E o profeta aqui faz uma denúncia, né? Dizendo que Deus vai trazer um juízo aí sobre os anciões, sobre os príncipes. É interessante que o profeta está denunciando a irresponsabilidade de Judá por ter abandonado Deus, estar servindo a outros deuses. É isso que é o pecado de Judá nesse momento aqui. E o profeta está aqui denunciando a irresponsabilidade da liderança, porque ancião em Israel é uma representação muito importante. A palavra de um ancião tinha valor e ainda tem em Israel, hoje em dia. Então, e os príncipes, né, os que estavam ali na posição de liderança, de governar, de comandar, ele diz que vai trazer um juízo sobre anciões e sobre os príncipes, sobre a liderança. Isso é aqueles que tinham a palavra de decisão, de orientação, de ensinar, de conduzir a nação, eles estavam fazendo era o povo errar. Então, os que deveriam aí dar um bom destino à nação, eles estavam corrompidos, né? Isso é muito parecido com hoje em dia, em muitas nações que tem aí. Mas aqui, para ajudar, o profeta está denunciando, diz, olha, vocês estão no caminho errado. E vai começar pelos príncipes, né? A culpa é de vocês, estou dizendo isso, né? Aí o versículo vai dizer assim: Vós sois os que consumiste esta vinha. Olha, eu vou fazer uma aplicação, por minha conta, por minha compreensão, a condição de vinha como sendo o povo, que ele cita no anterior, na página anterior, meu povo, né? Como sendo essa vinha uma representatividade, uma analogia do povo de Judá, de Israel naquele contexto, tá certo? E está dizendo que vós consumiste essa vinha, ou seja, vocês são os responsáveis pela destruição do povo. Assim, e se pensar na vinha, né, na questão do sustento e tal, então, assim, vocês são os responsáveis, vocês são a liderança e vocês são os responsáveis pela destruição desse povo. Estou olhando desse jeito para o texto, buscando essa compreensão. O profeta está denunciando que a liderança aqui está corrompida, está longe de Deus, não quer conversa com Deus e por isso está levando a nação para vamos dizer assim, um buraco, dá para entender a expressão, está levando a nação para dificuldade. Vós sois os que consumiste essa vinha, vocês são os responsáveis pela destruição desse povo, tá certo? E porque eles estavam servindo a outros deuses, esse era o fato. E o versículo 14 vai dizer ainda assim: O que roubaste do pobre está em vossa casa. Isso é muito atualizado, né? Judá estava agindo de forma contrária ao que Deus, ao que a lei de Deus determinava para eles e para nós que somos cristãos verdadeiros que cremos em Jesus hoje, tá certo? Então, Judá estava agindo de forma contrária ao que a lei determinava,
que era ajudar o pobre, socorrer o pobre, muito pelo contrário, eles estavam massacrando, trazendo dificuldade para o próprio povo, que eles mesmos estavam levando vantagem, fazendo negócios e levando o povo numa direção que não era a que Deus estava determinando, tá certo? Assim, o que roubastes do pobre está na vossa casa, ou seja, esta está em vossa casa, no sentido de que vocês, que são os líderes, né, anciões e príncipes, vocês são culpados. E estão aí fazendo um negócio meio estranho, roubando o povo, né? Amém, queridos? Até aqui eu penso que dá para a gente compreender, pensar sobre isso. Uma nação sem Deus, ela perde o seu rumo. Amém? Versículo 15 diz assim: Que há convosco, que esmagai o meu povo, e moeis a face dos pobres. Esmagar, moer, sofrimento, né? Trazer sofrimento sobre o povo. Então o profeta aqui, mais uma vez, vai estar assim, anunciando e denunciando que eles, os anciões e os príncipes, os líderes, eles são realmente, de fato, os culpados pelo sofrimento da nação, do povo, sobre o mal que está vindo sobre o povo, o que viria naquele contexto, porque para o contexto de Israel era ainda um contexto de futuro que o profeta estava denunciando, dizendo que eles precisavam se arrepender, entender disso, e que eles eram culpados porque estavam trazendo sofrimento. Eu estou aqui usando a expressão esmagar com, e moer, como assim, como uma condição de sofrimento, a face dos pobres, então, uma questão de sofrimento. Amém? Entender isso, amado, eu acho que é importante, tá certo? Isso, de fato, uma nação, quando ela não tem um líder, quando ela não tem uma liderança que esteja alinhada com a vontade de Deus, é sofrimento, não tenho dúvida disso não, tá certo? Israel, representado aqui por Judá, o reino do sul naquele contexto, o profeta está denunciando, olha, vocês, a liderança, estão fazendo aí tudo errado, estão levando o povo em outra direção. Então, é porque nesse contexto eles tinham abandonado assim o sacrifício a Deus, a oração exclusiva ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que Judá conhece tão bem. E hoje você já sabe que também nós conhecemos que a revelação desse Deus para hoje, desde que Jesus veio, que é os tempos aí finais, é os últimos tempos, desde que Jesus veio, tá certo? Nós sabemos que Jesus é Deus, tá certo? Então, aqui, assim como Judá estava distante de Deus, estava trazendo dificuldade e sofrimento para o povo, a mesma coisa acontece nos dias de hoje. As nações que não servem a Deus, elas servem ao mal, e elas vão conduzir a nação e o seu povo para o mal. Não tenha dúvida disso, não. Eu não tenho dúvida disso, tá certo? Isso aconteceu com Judá. E o versículo 15 termina o profeta dizendo assim: Diz o Senhor dos exércitos. Esta linguagem é uma linguagem própria para Judá, para Israel, no contexto do Velho Testamento. Eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o teu Deus, é o que vou contigo, é o que eu te ajudo, mas também eu sou o que te castigo se tu não fizer as coisas direito. Então, a expressão diz o Senhor, o profeta está dizendo assim, é Deus que está falando. E eu estou dizendo para você, é Deus que está falando aqui através da sua palavra para os dias de hoje. Uma nação injusta que não quer conversa com Deus, quando a sua liderança não quer conversa com Deus, olha, meu irmão, eu vou dizer o que está dizendo o texto aqui de Isaías 3,15, no final do versículo 15. Diz o Senhor dos exércitos, ou seja, o Deus de toda glória, o Senhor. Judá tinha um conhecimento desse Deus. Portanto, para eles, isso é uma condição de uma linguagem própria. Naquele contexto, Judá sabia perfeitamente que quem estava falando através do profeta era Deus. E hoje continua falando através da profecia que está nas Escrituras, e a palavra de Deus é a verdade de Deus, tá certo? Para nós. Amém? Eu quero concluir dizendo aqui mais algumas coisas, eu quero ser breve. Toda profecia, ela tem o seu resultado imediato, tá certo? Essa profecia sobre Judá foi levado cativo naquele contexto e passou por agrulhas, mesmo coisas difíceis que você, quando a gente olha assim na história do povo de Israel que sofreu por conta disso, não é fácil. Então, toda profecia, ela tem o seu resultado imediato, mas ela também aponta, ela é aplicável para um tempo futuro.
E trazendo essa palavra para hoje, tá certo? Assim, o cativeiro de Judá se cumpriu naquele contexto. Hoje, amados, tem muitas nações que estão no cativeiro, a nação inteira. Os países socialistas, comunistas, mantêm suas nações no cativeiro. Na América do Sul, aqui no continente americano, nós podemos citar algumas aí, né? Venezuela, Nicarágua, Cuba, Brasil, estão sob a liderança do mal e isso é perigoso. Graças a Deus que em todas essas nações tem crentes e tenho convicção que todos nós estamos orando, de todas essas nações, estamos orando para que Deus intervenha, porque ainda tem pessoas que creem em Deus aqui e sei que Deus é justo, tá certo? Estou trazendo essa palavra para que você possa entender. Assim, hoje o sofrimento, não vou dizer todas as coisas, não, tem coisas que são situações naturais, são consequências daquilo que você faz, né? Se você anda um carro a 300 por hora, você está querendo provocar um acidente. Então, aí vai ter uma consequência natural. Mas hoje, assim, muitas coisas que acontecem é a ação de Deus, querendo que o povo entenda. O fogo de Los Angeles, eu vi uma coisa aí, não sei se é verdade, ainda vou averiguar, estou citando, mas sem saber se é verdade. Vi aí uma mensagem dizendo que lá onde estava queimando, a casa de um pastor ficou intacta, sem queimar. Se isso é verdade, louvado seja Deus, porque Deus honra os seus servos. Agora sim, infelizmente, por tudo que foi destruído, e eu vou dizer, irmão, é por causa das pessoas que não se voltam para Deus. Nesse contexto, os líderes tinham uma responsabilidade direta com a nação. Hoje em dia, há uma responsabilidade pessoal de você entender quem é Jesus. É Deus. Você precisa se voltar para Ele hoje. Procura uma igreja séria, com responsabilidade, que pregue Jesus na cruz e ressuscitado no terceiro dia. Essa é a mensagem principal do Evangelho, para salvar o ser humano que crê, tá certo? Então, estou aplicando o mesmo, assim, a profecia aplicada para hoje, é a mesma coisa. Naquele contexto, o povo de Judá errou, estava errando, foi levado cativo porque abandonou as Escrituras. Quando Jesus vem, olha o que Jesus diz. A mesma condição, na era cristã. Mateus 22, 29, Jesus faz a seguinte afirmação. Eles fizeram uma pergunta idiota lá, e Jesus, porém, respondeu, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém, queridos? Você que é cristão, que é crente, se você ouvir esse texto hoje, esse vídeo, você ore pelo Brasil. Nós conhecemos a Escritura e conhecemos o poder de Deus. O Deus é todo poderoso. Mas a nação brasileira está entregue nas mãos do mal. Nós precisamos ter consciência disso. E uma nação com a liderança sem Deus, ela vai para o buraco. A nossa economia já afundou, a moral da nossa nação já se perdeu, o caráter dos líderes não existe e nós precisamos orar pelo Brasil, nós que conhecemos as Escrituras. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei que tem jeito, tá certo? Porque Deus resgatou Judá e Ele vai resgatar a nossa nação também. Assim eu te abençoo, abençoa você, a sua casa, abençoa a nossa pátria, em nome de Jesus. Amém.